Olá, boa tarde. Sou Daniele Marinho, contadora, e estou aqui hoje na nossa rádio MaxiCast com a Liane Michels. Tudo bem, Liane? Tudo ótimo. Liane, a gente vai bater um papo hoje super legal sobre como aumentar a lucratividade da sua clínica e seu consultório. Para debater o tema, Liane vai falar para a gente um pouco sobre a sua estratégia de negócios reconhecida por seu histórico em gestão, orientada por resultados. São mais de 30 anos de carreira, sendo 15 com foco na área médica. Criadora do método, da metodologia Check-in e Check-out para clínicas e consultórios e do método EFA, Estudo Focado em Ações. Antes de iniciarmos o nosso podcast, gostaríamos de pedir para você dar o like nessa transmissão, ativar o sininho e aproveite para mandar suas perguntas sobre o assunto e inscrever-se em nosso canal. Prazer estar aqui com você, Liane. O prazer é todo meu. Quero agradecer vocês, né, a Daniele Marinho e o Carlos Marinho, por esse convite. Eu fico muito honrada e com muita gratidão porque vocês fazem parte do meu trabalho com as clínicas. Isso é muito importante. É um grande suporte para a gente. Liane, sou Carlos Marinho, sou diretor, presidente do grupo Carlos Marinho de Contabilidade Especializada para a área de saúde e convidamos aqui a Liane já há algum tempo, né, Liane? Que a gente vem desde janeiro. chamando, jogando lá a isca. Vem, Liane, contar um pouco da sua história. E a história da Liane é muito bacana, porque ela, assim, ela interage, tem uma interseção com o trabalho que a gente desenvolve aqui, porque a Liane, ela vem, ao longo desse tempo que a gente vem observando, resgatando, ajudando alguns clientes na área de saúde, principalmente, que é o grande foco do nosso escritório, a sair daquela situação difícil financeira, né? Ajudando na questão da operação, da gestão financeira, do treinamento da equipe, toda aquela parte econômica que muitas vezes o profissional inicia a sua carreira e ele não se preocupa com isso, né? O médico principalmente, né? Ele quer clinicar e esquece um pouquinho de administrar. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a sua história, para a gente te conhecer um pouco mais e para que o público todo que vai te assistir, vai assistir o nosso podcast, possa saber quem é Liane Michels, o que o grupo Liane Michels faz para a sociedade, como que você agrega seus serviços às clínicas que necessitam tanto desse tipo de suporte. Obrigada, como eu falei para vocês. Eu sou economista, fiz vários MBAs aí estudei bastante, tive carreira na área de multinacional e área de pequena empresa. E quando eu estava trabalhando depois no escritório de advocacia, eu me dei conta de que eu devia fazer tudo que eu fazia do back-office do escritório, sem ser a parte frontal, eu deveria fazer na minha empresa. Então, eu montei o grupo Liane Michels. O grupo saiu para multiplicar talentos, para ensinar as pessoas a fazerem de uma maneira qual eu aprendi, que eu tive muito treinamento. Isso foi, tanto que não era Grupo Liane Michels, era um outro nome, mas todo mundo só falava Liane, eu tive que mudar para Grupo Liane Michels. Aí eu fui trabalhar nas clínicas, identifiquei logo que numa clínica é como se fosse um hotel. Porque você tem a ver um pouco até o treinamento, de você ter as pessoas para estar atendendo. Então, você teria uma pessoa que quando chega na clínica e uma quando sai. Então, esse método check-in, check-out, quer dizer, quando a paciente chega, como é que ela quer ser atendido, aí tem um colaborador diferente para isso. E quando sai, que é como se fosse o pagamento da pessoa, e é o pagamento da pessoa na clínica, para como é que não precisa estar do lado da outra, porque do check-in, para não estar junto com outros pacientes, entendeu? Aí a gente fez e deu muito certo. Hoje em dia a gente vê vários lugares as pessoas falando check-in, check-out, e eu fico muito orgulhosa com isso. Que legal, hein? Pô, achei muito legal essa sacada que você teve para ajudar o pessoal das clínicas, né, a sua equipe, principalmente o pessoal que não tem quase treinamento nenhum, né? Se o próprio funcionário muitas vezes não buscar esse treinamento por conta própria, muitas vezes o empregador ele não tem esse insight de inscrever o funcionário da recepção, da administração, do financeiro, num curso específico para ajudar ele a ter um desempenho melhor na própria clínica e atendendo os pacientes. Legal, pô, parabéns mesmo. Obrigada. Liane, eu queria te fazer uma pergunta. Quais foram os desafios que você enfrentou para chegar até aqui? Foram vários desafios, tá? Eu acho que vai demorar algum tempo se eu tiver que contar, mas eu tive uns desafios.
comecei a trabalhar desde 16 anos, enquanto as minhas amigas estavam de férias na praia e tudo, eu lembrava assim, gente, por que eu estou aqui? Então, eu trabalhei em contas a receber, fazendo estágio. Depois eu fui para a Confederação Nacional da Indústria. Depois eu fui para a Bolsa de Valores. E eu sempre fui muito responsável, não sei porque meu pai era empresário e alemão, e eu acho que isso me deu muito assim, olha, foca. E meu pai sempre falou uma coisa para mim, nunca dependa de homem nenhum. Então, era como se eu tivesse que ganhar o meu sustento, fazer tudo. Isso foi importante para a minha carreira, né? Então, eu procurei sempre me qualificar. Então, eu fiz alguns MBAs. E na parte financeira, eu fiz de gestão e eu fiz de direito, porque eu acho que o direito é importante para todo o nosso trabalho, tá? E quando eu fui sair de uma empresa nacional, eu entrei logo sendo gerente de uma empresa, onde na época era Plano Collor, gente. Nossa, onde você, o fala, desafio grande do Plano Collor, para você ter ideia, era que tinha que pagar folha de pagamento e teve aquele congelamento. E aí, logo que eu entrei, ninguém não tem dinheiro para pagar os funcionários. Aí você não tem noção do que aconteceu. Liane, que vai a fundo, cata, faz tudo, foi para o banco. Não, na lei diz que aquele dinheiro que está lá congelado, isso, aquilo, você pode pagar para o funcionário. Como é que você vai fazer isso para liberar o dinheiro no banco? Então, ali eu te disse que começou, assim, uma força de correr atrás para conseguir resultado. E aquele resultado foi muito interessante. Paguei todo mundo, era uma empresa de sistema, de computadores. Então, você imagina, a folha era para 70 pessoas. Nossa. E folha alta, né? Pessoal de informática ganha um valor alto. Então, foi o primeiro desafio. Dali, vários desafios. Eu tive desafio quando eu trabalhei na multinacional, na Citec do Brasil, que eu tive que ir ao porto para entender como é que eram a parte de carga, de perdimento ou não. Então, eu digo que eu acabo fazendo tudo, eu não fico só dentro do escritório, eu saio para ver como as coisas funcionam. E eu acho que esse contato de você até ver o que o outro faz e funciona te ajuda, né? Isso te ajuda muito. E consegui, em multinacionais, vários resultados na área financeira. A área financeira, ela não vende, né? Mas na época, você conseguia, o banco te dava um dinheiro para se você botasse a folha naquele banco. Isso. O outro te remunerava. Então, o meu centro de custo começou a gerar receita. E eu começava a ser criativa naquilo. O que eu posso fazer para melhorar? A gente cortava vários custos, mas com um corte inteligente. Porque eu falo que você não pode cortar a carne. Então, você tem que ver o que é importante ou não. Parte de investimento, parte de treinamento com funcionário. Muita gente quer cortar na parte de marketing. De jeito nenhum, na parte de RH. Não pode. Você tem que aprimorar sempre isso com o teu funcionário, teu colaborador. E eu vejo que vocês fazem esse trabalho muito interessante aqui, com treinamento e tudo. E é uma das coisas que eu acho que é importante. E hoje, como é que o grupo fez? O grupo, como eu falei, veio da parte de advogados, que eu queria fazer um trabalho voltado todo para o back-office, o que não era o que estava na frente. Então, eu queria ajudar as empresas. E aí, na parte de advogado, apareceu um primeiro médico, e quando foi para o médico, não parou mais. Então, acho que eu já fiz mais de 100 e tantas clínicas hoje. Olha que legal, hein? E aí, o que a gente faz? A gente chega no cliente, a gente faz o nosso método EFA, que é o estudo focado em ações. A gente tem módulos. Eu vou entrar na clínica, fazer o que o médico faz com a gente, um raio-x da clínica. O que é um raio-x? Eu vejo que eu tenho um módulo financeiro, um módulo comercial, um módulo de pessoas, um módulo de gestão e a estratégia. Eu vou dar uma geral de tudo para ele, para depois a gente botar as pessoas especialistas na clínica, em cada área. Então, muitas das vezes o que acontece é que eu acabo sendo uma diretora administrativa financeira para as clínicas, com o meu conhecimento e meu know-how, que com um custo muito mais baixo do que seria você contratar e agregando valor nesse sentido. Uhum. Então, isso é um trabalho que eu fico muito feliz de estar fazendo e a gente tem tido bastante resultado. Legal. Você costuma preparar a equipe do médico também, da clínica, porque muitas vezes você não encontra um profissional preparado no mercado para assumir uma posição, muitas vezes dessa, que é necessária na clínica naquele momento. Você também tem na sua equipe, na sua estrutura do grupo, Liane Michels,
Você também prepara esse profissional? A gente faz a atender esse médico? capacitação do funcionário. Primeiro a gente tem que olhar quais são as pessoas que estão dentro da clínica, se elas estão no lugar certo, tá? Se elas estão assim, será que a pessoa que está no check-in, a gente coloca lá o check-in e check-out, né, que a gente diz, muita gente fala que o check-out é a pagadoria, então tem outros termos, e a gente começa a analisar se as pessoas estão no lugar certo. Por quê? Quem é do check-in tem que ser uma pessoa muito afável, querer falar com o paciente, conversar. Do check-out tem que ser mais ou menos uma vendedora, tentar fechar logo ali um plano de médico, de negócio, tratamento, né? Uma tudo venda. isso. Agora, nós damos a capacitação para o funcionário. O treinamento de contabilidade, tudo, dessa outra parte, que é o treinamento da recepção, com certeza a gente pega parceiros. E com Entendi. esse parceiro, vocês são os parceiros que a gente pede. Entendi. Bom, aqui na empresa a gente tem dado treinamento exatamente por ter encontrado clientes com dificuldades que você também encontra. A gente iniciou um processo de treinamento, principalmente nessa parte de atendimento, né? Qualidade no atendimento e tudo mais. E isso tem tido um resultado incrível para todos os nossos clientes. Inclusive, se você observar naqueles clientes que nós atendemos em conjunto, você vai observar, e eu sugiro que você faça lá, peça um feedback das meninas que participaram para saber se foi, né, ok ou não. Né? Tem tido assim Mas foi muito bom, já me falaram. A gente tem assim, recebido... Eu tenho um assim... case de uma pessoa que deu uma melhorada, assim, a gente fez uma capacitação com ela, e eu vou te dizer, e a gente trabalhou em conjuntos, né? Foi, essa né? cliente lá na Barra, e a garota é uma só, e ela atende a clínica toda, e ela simplesmente veio aqui no treinamento, ela acha o máximo, ela acha que pelo menos ela valoriza que para ela é importante, independente de onde ela está trabalhando. Certo. E você chegar e botar isso no cliente, na cabeça do funcionário, que o ganho é muito maior dele até do que o próprio cliente, lógico que o cliente ganha, mas se a pessoa só faz alguma coisa se ela tem esse propósito. Exatamente. Então, ela ter esse propósito, a gente teve uma cliente que eu vou te dizer, quando eu cheguei, a pessoa, eu tenho que fazer tudo isso, ficava nervosa. Olha, hoje, ela é tão proativa que ela fala, olha, para atingir aquilo, para fazer aquilo, eu preciso disso. Então, te dá um prazer de ver que isso dá resultado. Com certeza, né, Dani? Essa questão de colocar no coração e na mente das pessoas um propósito faz toda a diferença. Então, tem sido assim, um foco muito grande dos serviços que a gente tem prestado, inclusive dos cursos que a gente tem dado, principalmente quando a gente encontra profissionais como você. Porque eu tive em clientes que você também atuou na sua parte, na parte economia, criando tabelas, procedimentos, processos, né? Que realmente aquele cliente mudou o perfil dele. Foi incrível como isso melhorou também para o trabalho da assessoria contábil que a gente presta. Então, eu vejo como é importante que as clínicas possam contratar um serviço como o que você presta. E eu sempre digo, às vezes o médico pergunta, mas vai aumentar meu custo? Eu falei, custo é aquilo que não tem volta. O que você está fazendo é investimento. Então, contratar uma assessoria como a do grupo, da Eliane Michels, assim como o nosso grupo também, eu entendo claramente que é investimento, porque muitas vezes o médico ele não vê esses números que a gente enxerga com facilidade, a grande economia que ele faz. Quando a gente fala daquela parte da contabilidade mista, né, que a gente entra lá estudando a parte da PJ, na parte tributária, e que consegue combinar também o livro caixa, é uma economia incrível. Na época de fazer o imposto de renda aqui, a gente realmente vê como que esses profissionais economizaram tributo ao longo do ano. E imagine ainda na parte administrativa e na parte financeira, que é aquela parte toda, todo o suporte que você dá no dia a dia, porque acontece em tempo real. Não é verdade? Ele está recebendo e pagando, como é que ele fomenta mais, como é que ele vende mais. Então, realmente, esse trabalho que você faz realmente é um trabalho incrível e nós estamos aqui muito felizes por estar recebendo você aqui para falar um pouco desse histórico, né? A Dani já fez algumas perguntas, se ela tem dúvidas, realmente a gente fez um script aqui resumidinho, eu tenho certeza que a gente levaria o dia inteiro aqui conversando sobre isso, mas tem um que eu gostaria de te perguntar, que é o seguinte, né? Entrando um pouco nessa pauta
do nosso podcast, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre faturamento e lucratividade desses clientes que você atende. Você não precisa falar do cliente, Não, de mas jeito falar nenhum. da importância de se encontrar essas variáveis. Faturamento e lucro é a mesma coisa, não é? Como é que o médico vê isso, principalmente? Tá, eu só complementando o que você falou, eu geralmente vou nas clínicas para organizar, para estruturar, para até contratar as pessoas para os locais certos. E volta e meia eu dou uma manutenção, que a gente chama de monitoramento. Mas não é para eu ficar perpetuamente lá, é só pontualmente que às vezes acontece de ela perguntar, quero uma assessoria ali, a gente faz isso, tá? Bem pontual, né? É bem pontual. E uma das coisas que eu acho que é importante, como eu tenho muito essa bagagem, a gente tem pessoal na equipe que a gente treina, mas assim, o final do olhar eu gosto de estar muito próximo do meu cliente. Então o grupo não é um grupo que queira ficar grande, ele quer atender pessoas como se fosse atender médicos boutiques que Entendi. precisa do teu atendimento, é mais ou menos isso. Agora voltando ao faturamento. Faturamento e lucratividade. Faturamento é o que você vende, tudo que você vendeu, tá? Então, até antes de falar de lucratividade, eu vou te falar sobre recebimento. Muita gente acha que faturamento é o recebimento. Não. Se eu vendo alguma coisa que é 10 mil e eu vou receber parcelado em 5 parcelas, 2, eu vou ter entrada nesse mês de 2 mil e o restante mais 4 meses a entrada do dinheiro. Aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro no meu caixa. Não, não é venda. Aquilo ali foi o recebimento. Então, o faturamento é todo o serviço que é vendido no dia, um período. A gente fala, geralmente você faz um fechamento de caixa, a médica ou alguém que está lá na gestão tem que conferir com a agenda se foram aqueles pacientes ou não e os valores para você saber a venda diária. É um fechamento de caixa, tá? Como se fosse na loja, qualquer coisa assim. Lucratividade é aquele final, é tudo que você pagou, tá? É a receita, é tudo, menos a despesa. A despesa entra custo, entra tudo. Entra até a mão de obra do médico. Isso é o maior erro que acontece na clínica. O médico, ele tem que ter o seu... Não é só o prolabore contábil. É o prolabore contábil, mas a parte de produtividade dele. Cada procedimento, uma parte desse procedimento só pode ser feito se o médico trabalhar. Exatamente. Então tem a mão de obra do médico. Aí no final, depois de tirar tudo isso, é que sobra o lucro. Exato. Então, quem é médico, dono de clínica, ele tem o ganho da produção dele e o ganho do lucro. Pode ser que ele tenha outros médicos que aí eles vão estar ganhando a produção. Sim, só sim. ele vai ganhar um lucro. Então, ele pode ter uma clínica que ele não trabalha e ganha só o lucro? Sim, ele também pode. Pode, tá? é bem interessante essa parte, né? Eu até acrescentaria aqui, se você me permitisse, falar o seguinte: a gente fala do faturamento, fala do lucro e fala do direito, né? Porque quando ele vende, por exemplo, um serviço que você acabou de falar, vendi 10 mil reais, vou receber 5 parcelas de 2 mil. Ele só realizou 2 mil naquele mês, mas ele tem no final do mês contas a receber de 8 mil reais a se realizar nos próximos meses. Então, ele não entrou dinheiro no caixa, mas ele tem 8 mil reais de direito a receber que vão se realizar nos próximos meses, né? Com certeza. É claro, aí tem que fazer a gestão do contas a receber para que ele realmente não tenha nenhum problema aqui de inadimplência, daquilo que foi programado não ser realizado. Então, muito legal mesmo. Aqui também tem uma outra dúvida, né? Que é legal a gente falar, sobre qual a importância do ticket médio na área de saúde. Depende da especialidade, depende da clínica, depende da região geográfica onde essa clínica está sediada, porque você tem público com um potencial financeiro diferente, dependendo do local que aquela empresa vai estar estabelecida. Como é que você vê essa questão do ticket médio? médio que eu estou falando. Lógico que cada local você tem um custo diferente, né? Então você não pode considerar lá que você está no Nordeste, no Brasil, que o custo é igual a São Paulo, Rio de Janeiro, do metro quadrado. Então aquilo ali impacta no valor, no preço do médico. Mas o ticket médio, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer um tratamento, geralmente eu tenho muitos clientes de dermatologia, então dessa parte estética, você vai lá e você tem a consulta, você faz um protocolo, quanto melhor, mais
tratamentos, lógico, na parte científica você leva em primeiro lugar. Você fizer com o teu paciente, você vai otimizar o tempo do paciente, que não precisa ir lá toda hora, que às vezes é muito chato, e o seu tempo. Isso faz com que o teu ticket médio, você ponha valor agregado ali, ele aumente. Então, às vezes, você pode aumentar a tua venda, mas o teu ticket médio diminuir. O que quer dizer isso? Quer dizer que você teve muita venda de alguma coisa simples que você deixou de agregar valor com outros uma margem de lucro muito pequena, Exatamente. Né? Então, o ticket médio é o referencial para o seu negócio. Então, você analisar ele periodicamente, como é que está essa evolução, é bastante importante. Falando ainda de ticket médio, é normal, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui realmente de leigo, né? Que você tenha ticket médio similar em clínicas diferentes ou não? Cada uma vai ter o seu estudo próprio, ela precisa contratar lá o grupo Liane Michels para que ela possa calcular o ticket médio de cada operação para cada clínica. Sim. Seria isso? E tem que ser muito, eu acho que é muito customizado para o cliente. Cada cliente é um cliente. Por exemplo, cada clínica pode comprar insumos e ter condições de negociações diferentes. Depende de quantidade, tudo isso. Isso vai impactar o teu ticket também e o teu preço. Então, não posso pegar de uma clínica e passar para outra. Porque o que acontece, às vezes, é as médicas estarem falando uma para as outras, né? E aí, se você fala o ticket médio sozinho, às vezes não quer dizer nada. Você tem que analisar faturamento, são várias coisas que nem o médico manda você fazer um exame, você está com alguma coisa, ele pede para fazer um complemento, para ele analisar o quadro. É a mesma coisa, eu acho que é a nossa função e a contabilidade também, né? Ajudar nessa parte também. Com certeza. Né? A contabilidade entra muito com essa parte tributária, fiscal, alguns custos que são fundamentais na hora de você calcular o custo para você apurar o ticket médio, né? Com a margem de lucro, aquela coisa toda, né? Uma tributação menor também ajuda bastante a aumentar essa margem, né? Com certeza. E a maioria das empresas pagam mais tributo, a grande maioria paga mais do que deveria. Se tivesse um estudo, né, feito lá, ia descobrir, né, Dani? Que pagam mais tributos do que deveria. A gente não tem que a gente não encontra aqui. É muito difícil encontrar um cliente vindo de outro escritório, principalmente os escritórios generalistas, né, que fazem todo tipo de contabilidade, com a tributação correta e adequada. Geralmente o médico está pagando mais tributo e alguns têm esse sentimento, só que ele não sabe como resolver aquilo. Como é que eu vou descobrir se estou ou não pagando mais? Ele sabe que está pagando mais. Então, eu tenho num módulo que a gente tem de trabalho ali do financeiro, eu sempre coloco que tem um planejamento tributário com a ajuda do contador. E todo mundo pergunta, e o contador, na hora eu falo, você. Ah, mas por quê? Eu falei, olha, gente, não tenho, eu conheci várias pessoas, mas eu acho que eu tenho confiança, né, no teu trabalho. Eu acho que é um trabalho muito bem feito e você dá esse ganho, né? E isso é muito importante para o próprio cliente. Ah, sim. E legal você falar isso, na verdade, Liane, porque o que a gente faz aqui, na verdade, é sempre baseado na legislação, né? Não tem intuição, invenção. Se a lei permite e a gente pode ajudar o nosso cliente com esse tipo de propósito, é o que a gente faz. Existe uma tributação chamada, popularmente, de alíquota hospitalar, lucro presumido hospitalar. Nós temos conseguido recuperar tributo de muitos clientes através de processos judiciais, é claro, mas processos hoje que estão muito mais rápidos. A gente tem cliente aqui que em 3 meses conseguiu decisão favorável, transitado em julgado, num processo que ele recuperou 5 anos de tributo pago a mais. Então a gente seguimos trabalhando nessa direção. Nós estamos fazendo um projeto agora, inclusive, uma tese com a equipe de advogados que trabalham conosco, na questão do ISS para o município do Rio de Janeiro. É um processo judicial também um pouco diferente daquele de tributo federal, mas que tem o propósito de recuperar tributos pagos indevidamente ou pagos a maior. E nós vamos chegar lá e se tivermos clientes junto aí, com certeza você vai observar que nós vamos oferecer esse tipo de trabalho e vai ajudar a melhorar esse ticket médio aqui. Porque, na verdade, se eu gasto menos tributo, a minha margem sobe. Com certeza. Não é só o ticket médio, não. Você consegue até competir melhor. Porque se você paga menos em insumos, se você paga uma tributação menor, você passa a ter preços mais competitivos. Carlos, eu quero trabalhar meu consultório de boutique, eu não mexo no meu preço. Beleza, mas sua margem de lucro vai aumentar. Exatamente. Mas se você quiser escalar um pouco mais, com um custo menor, tributário e operacional, você consegue, né, propor preços menores para o seu público ou público-alvo e com isso você escalar o seu serviço, aumentar o volume de demanda dos serviços na sua clínica.
Agora é com a Dani, hein? A Dani aqui também Vocês estão falando tanto de ticket médio que eu quero fazer uma pergunta. Logo depois do ticket médio é o seguinte: qual é a importância da precificação correta? Isso é uma coisa muito interessante. Todo mundo pergunta. A precificação correta vai te mostrar a tua lucratividade, a tua rentabilidade por tipo de serviço e, lógico, depois pelo mix de produtos mensalmente, quando você pode estar apurando isso. O que acontece nisso? Geralmente as pessoas gostam de dar o preço de acordo com, o fulano tem esse preço. Não, o preço de mercado, ele tem que ser considerado. Pessoas similares a você, que estão na mesma localidade e tudo mais. Mas você tem que fazer uma precificação correta, que hoje em dia seria, no caso, você considerar o imposto, considerar a taxa de cartão, considerar o insumo, considerar a tua hora-sala, que muita gente não considera, que tem a ver com teus custos fixos todos. Você pega todo o teu custo fixo e você simplesmente divide pela quantidade de horas produtivas. Não é a hora que trabalha, que abre a clínica. É a hora, às vezes a clínica abre de 8 às 19, mas não é esse horário. Só funciona de 10 às 20, não, às 15, por exemplo. Aí você tem menos horas. Aí você tem que ratear o teu custo fixo por aquelas horas que ele está trabalhando. As horas produtivas, né? As realmente, horas produtivas. O que muito provavelmente vai aumentar bastante Aumenta o custo, muito. Né? Eu tenho clientes, gente, que às vezes o custo hora-sala está alta. E quando a gente fala, vamos melhorar essa taxa de ocupação. Então entra a hora-sala também e entra quanto você está querendo a mão de obra do médico e entra depois a tua lucratividade. Então, assim que a gente tem que formar o preço. Tá? É uma cadeia que você forma. E depois que você formar, você compara com os outros. Mas fora disso, você tem que estar montando e saber a tua planilha de preço, a tua tabela. Eu digo uma planilha porque você pode estar dentro de um sistema, que eu até acho que é muito melhor, mas depois você transforma ele numa planilha para você poder manusear melhor. Entendi. Interessante mesmo, né? Dani, acho que ainda é com você? Não, eu acho isso tudo muito interessante porque os médicos, muitas vezes, quando estão começando, eles não têm essa dimensão, né? Eles fazem o quê? Eles copiam o preço do outro, né? Tem um médico aqui do meu lado que cobra tanto, eu vou cobrar a mesma coisa. E às vezes ele tá só no prejuízo. E aí muitos chegam aqui e falam assim, eu não consigo entender porque eu trabalho e eu não tenho lucro. Porque ele não olhou a precificação de cada... Não, ele não analisou, ele não viu os custos dele. Não dá para trabalhar assim, entro, põe um preço e acabou. Você tem que analisar, né? A gente diz que são indicadores para você estar analisando o teu negócio. Legal, é isso mesmo, né? E qual a importância, a diferença, na verdade, né, que você entende no seu modelo entre custo e despesa? Porque, geralmente, o médico, se for médico ou o seu cliente naquele momento, ele acha que tudo é custo e tudo é despesa. Ele não consegue entender essa segregação e qual a importância de um e de outro naquela apuração ou no cálculo do custo dele por hora, diário, para que você consiga atingir um ticket médio interessante para ele, acrescentando lá margem de lucro e tudo. Qual é essa diferença? Como é que você vê isso? Custo e despesa? O custo, né, ele é todo voltado para a produção. Então, para a tua atividade fim. Então, se eu sou médico, os insumos, os descartáveis, a hora do médico ou da esteticista, isso é custo. Então, a gente diz que quando a gente faz a informação, que a gente faz uma DRE, que é um demonstrativo, a gente coloca do faturamento e depois a gente coloca uma margem bruta, que seria tirando só os custos de produção. E depois as despesas são as despesas que a gente tem com aluguel, com luz, com a funcionária na recepção. Essas são que você precisa ter na clínica, mas não está diretamente ligado à produção, mas ela é necessária. E eu acrescentaria mais ainda que a gente tem investimento. Quando você compra uma máquina, você tem investimento. E aquele investimento, ele tem tempo para dar retorno. Por mais que na minha metodologia, eu coloco o investimento no caixa, dizendo que aquilo foi saída de dinheiro para os médicos entenderem. Mas eu digo assim, toda a análise, eu falei, durante um período, analisa que esse valor aqui está na tua máquina.
Então, você tem... E além desse valor estar na máquina, o investimento é, às vezes, o estoque que você tem parado na tua clínica. Sem dúvida. Que você comprou e está ali. Então, é uma maneira de mostrar para ele o que se torna dinheiro. A máquina é um dinheiro, o estoque dele é dinheiro. Então, isso é uma maneira que eu coloco para ele entender. Então, o custo está voltado à produção e despesa voltada às coisas acessórias que precisam existir na clínica para ela existir e movimentar. Entendi. Eu queria só deixar registrado o seguinte, quando a gente fala de estoque, de máquina, o estoque fica no operacional da empresa, você vai dando baixa normalmente. As máquinas, mesmo a gente olhando ela como um desembolso, ela não é um custo nem é uma despesa, é um investimento. E se for na empresa, ela entra na parte de bens da empresa. Isso. Ela pode até ser depreciada. Na pessoa física, ela entra também na declaração de bens. São chamados equipamentos de uso profissional. O que a gente tem observado muito, e você deve estar observando também, as médicas se unindo para comprar equipamentos em sociedade, né? E você vê que o mercado não se adaptou muito bem a isso, né? Porque as notas fiscais, você só pode ter o nome de um comprador. Eu acho que hoje já deveria ser uma coisa moderna por parte do Estado, do ente público, você poder colocar mais de um comprador na nota. Concordo. Olha só que coisa, né? E nós já recebemos, inclusive, aqui, né, pessoas, inclusive, ligadas ao Estado e ao município, e falamos sobre isso, né? Que é importante. Você vê como é que seria dinâmico você comprar um equipamento e ter mais de um dono. Aí são obrigados a colocar num campo de observação na nota fiscal, né? Mas a nota está em nome de outra pessoa. O que a gente sugere para os médicos quando são clientes nossos? Que se faça um contratinho de compra em sociedade. E ali você vai colocar o nome de cada médico, seu CPF, descrever o número da nota fiscal, qual foi o equipamento comprado e quanto cada um vai pagar daquele equipamento, qual é a forma de pagamento. Porque, por exemplo, nós compramos aqui um equipamento, nós três. Compramos lá por 1 milhão. Cada um pagando 33,33% do equipamento. Vai entrar na minha declaração 33,33% do equipamento, Isso. por exemplo, Ultraform, adquirido com a doutora Liane Michels e com a doutora Daniele Marinho e tal. Eu vou colocar na minha declaração de imposto de renda essas informações. Elas não podem ficar fora. E alguns médicos estão comprando de sociedade e não estão declarando esse bem na sua declaração de imposto de renda. Eles precisam de uma melhor assessoria, Isso né? é um problema e é um risco, porque para a Receita Federal, se você não considera uma despesa ou um investimento desse na sua declaração, eles entendem como omissão de rendimento e tributa essa omissão em 27,5% mais multa e juros. Então, se você comprou um equipamento, mesmo em sociedade, você tem que informar qual é a sua parte. E alguns médicos e médicas, elas transferem da conta dela, através de Pix ou uma outra transferência, direto para a conta do outro, que ficou como principal comprador. Ela precisa documentar isso para evitar os riscos no futuro. Esse equipamento entra aqui também, que eu entendo, ele faz parte desse grupo de custos, despesas e investimentos. Exatamente. Para você entender, inclusive, qual foi o seu desembolso. Porque o médico investe e ele chama aquela saída de custo ou despesa quando não é. Exatamente. Então tem que segregar. Isso aqui eu estou pagando um equipamento. Equipamento é investimento. Não, eu faço, às vezes, e mostro, eu ponho o seguinte, eu faço todo o demonstrativo e no final, aí eu ponho o valor do saldo, e no final eu coloco valor que pagou o investimento, e aí eu tenho outro. Então eu tenho 2 subtotais. Entendi. Para o próprio médico entender isso. Melhor, né? Aí eu falo, ó, isso aqui é da máquina. Por exemplo, ontem estava mostrando, ó, 100 mil, foi da máquina tal. Aí a gente também ajuda a fazer o ROI, né? O quanto que vai ser o retorno desse investimento. Sim. Então aí a gente mostra, porque quando as empresas fazem, elas fazem só do insumo e tudo. Não levam em conta hora sala para o equipamento estar ali, a depreciação, outras coisas. A questão da depreciação eu acho importante pra caramba você colocar, pelo menos nesse estudo, sempre que você fizer, eu acredito que você já faça isso, porque existe uma depreciação daquele bem ali que 2, 3, 5 anos no máximo tem que ser trocado. Tem alguns que eu coloco 2, porque a mudança é tão rápida que eu falo assim, é o giro. Agora de você imagina. Ele vai precisar mudar de máquina logo, né? 4 médicos, né, utilizando o mesmo equipamento.
alternando. Dia, né? Todo dia. Caramba, essa máquina não vai aguentar. Inclusive, Exatamente. na contabilidade da empresa, por exemplo, num hospital, quando você compra um ar-condicionado, para você ter uma ideia, que às vezes fica 24 horas, o nome disso é depreciação acelerada. Então, você divide o valor daquele bem, falando de uma forma mais simples, por 24 meses, que é o tempo de duração daquela máquina, e você todo mês deprecia, lançando para despesa, né, um pedacinho daquela dedução ali da depreciação. Então você vai diminuindo até aquele equipamento zerar. Pode acontecer de ter chegado lá no 24º mês o equipamento ainda existir, mas ele já foi totalmente depreciado. Ele está lá na sua contabilmente, ele está com valor zero, porque você lançou aquela despesa e contou a verdade, né? Porque é exatamente assim que funciona. Isso é muito legal, porque você vê como é que isso é amplo e é profundo, esse estudo, e muitas vezes o profissional que contrata o dono da empresa, dono da clínica, como ele não entende, isso não é a fonte de renda dele, tanto que ele é formado em medicina, às vezes ele não valoriza um estudo desse que a gente prepara para que ele possa alavancar o negócio dele, para ele entender melhor do negócio dele. Porque o médico, a partir do momento que vem para o mercado de trabalho e ele monta uma empresa, ele ao mesmo tempo é médico e também é empresário. Então, como empresário, ele tem obrigação de entender um pouco mais desse estudo que a gente faz, para que ele possa aí ter elementos, inclusive, para tomada de decisão. Exatamente, né? para utilizar nas estratégias dele. Né? Exatamente. Então, eu quero perguntar uma coisa para a Eliane, que eu lembro uma vez que veio um cliente para cá, indicado pela Eliane, né? E aí... Alguns, né? Só algumas dúzias. E aí foi muito engraçado, porque você trocou umas funcionárias de função. Quem estava na recepção, você levou para dentro do escritório para fazer faturamento, quem estava lá dentro... Como é que você avalia isso, né? Como é que você vê? Você faz alguma análise de perfil? Faço. Eu uso análise de perfil, o MBTI, que é uma análise lá de uma inglesa. E o que acontece? Eu analiso ali, depois eu faço uma conversa com eles e vejo o que o funcionário gosta de fazer também. Porque o funcionário tem que ter uma paixão pelo que gosta. Tem isso é importante. Tem gente seguinte, não gosta de pessoa. Botar a pessoa no lugar certo, exatamente. Né? Aquilo que ela gosta de fazer. Uma pessoa que não gosta de pessoa para receber um cara e abraçar. Vai dar errado. Mas ela é analítica, então ela vai para um lugar de análise, ou faturamento, ou ela vai para um lugar do financeiro. É diferente para a parte de estoque, entende? Então, isso é importante. Então, você tem que mudar. Então, eu digo que existem 2 organogramas. Eu digo que é um manograma. Um manograma. E você tem que colocar um que é de acordo com a lei, né? Porque você vai mostrar se elas, o salário e tudo mais, que é o que vocês fazem. E o outro é colocar no lugar certo. E, além disso, eu coloco a missão. O que elas têm que fazer ali. Então, a gente tem a missão, o teu cargo não tem só a missão da empresa, tem a missão do teu cargo. Para que aquele cargo existe? Qual a importância dele dentro daquele consultório? Qual a importância dele dentro do consultório? E você tem as habilidades comportamentais que hoje em dia eu acho que está sendo muito bem considerado, né? Porque você tem que saber, não adianta uma médica estar colocando uma pessoa totalmente diferente dela que não vai funcionar. Sabe? Até pelo DNA da médica. A gente tem que ter alguém que tenha aquela mesma visão. Sem dúvida. Tem que ter um link ali, tem que ter um perfil muito similar, né? Porque senão aquilo não vai dar certo. E eu lembro que nessa empresa, né, eles estavam assim, faturamento mediano, tudo mediano, né? E tudo mudou. Porque a menina que ficava na recepção não gostava de ficar na recepção. Exatamente. Ela não gostava de falar com pessoas. A que estava lá dentro fazendo as notas fiscal e faturamento, ela queria falar com pessoas. Então foi engraçado porque você trocou e tudo nessa clínica mudou. O faturamento subiu, os pacientes começaram a voltar. Eles já queriam voltar para poder falar com aquela menina que estava na recepção. E eu achei aquilo fantástico. Eu fiquei muito curiosa de saber. Mas é muito gratificante, né? Não é? Você fica feliz pra caramba. E além disso, você vê que você melhora a clínica, né? O desempenho e o funcionário se sente mais valorizado. Porque ele está sendo colocado no lugar certo, você está olhando para ele. É legal. Né? Isso tem muito a ver com o que a gente vem fazendo aqui de uma forma assim mais simples e com esse foco do curso, né, de excelência no atendimento,
quando a gente fala para o colaborador do nosso cliente como ele é importante naquele processo e que, independente dele medir ali o que ele faz com o que ele ganha, ele tem que se superar todos os dias para que ele seja merecedor, inclusive, de novas oportunidades naquele cliente ou em outro que vai valorizar aquilo que ele aprendeu a fazer, para ele não jogar o tempo dele fora, né? É uma coisa assim que você conseguindo colocar e encaixando a pessoa certa na posição certa, ela só tem a ganhar. A Dani, inclusive, ela faz muito isso. Aqui na empresa, ela estuda essa questão também, né? Do Adoro. Perfil psicográfico de cada pessoa. Eu sei, e tudo eu mais. interajo muito com ela nisso. Tem que Então, agora aprender mais ainda. A gente faz muito isso, né? E eu acho muito interessante, porque no curso que a gente dá aqui, as meninas fazem um mini perfil psicográfico. Elas saem daqui, saem todas. É incrível isso. Eu tive uma cliente nossa, que também é cliente sua, e eu fui checar na recepção. Olha, as meninas estão com um sorriso de fora a fora, elas falam que elas adoraram o curso, e uma das coisas que foi mais legal foi que elas fizeram um perfil psicográfico no DISC, né? No mini DISC. Eu sei qual é o DISC. Uhum. E que na hora ela ficou meio chateada, mas depois ela percebeu que tudo que estava lá era ela Verdade. mesma. Porque serve pra vida. Porque não é só pro trabalho. A gente não quer acreditar muitas vezes, né? Pô, isso aí não é possível, isso não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu. Não, mas às vezes você fala, ué, é tão certinho ali. Entende? Então tem esse tipo de coisa, né? E às vezes eu digo assim, muitas vezes não sou eu que tenho que me avaliar. São as pessoas que se relacionam comigo. Exatamente. E o feedback dessas pessoas assim, nos ajudam muito a crescer, a melhorar, a amadurecer. Comportamentos que não são tão adequados. Ao longo da vida a gente vai amadurecendo e vai aprendendo muito com isso. Um feedback do cliente, um feedback do colaborador e vice-versa. A gente troca o tempo inteiro. E isso é legal. E uma coisa que eu queria aproveitar também e falar é o seguinte, que você entrega muito, né, Eliane? Quando você... Muito. Assim, eu entrego até um book cheio, porque elas gostam de tudo impresso em papel, vai o digital e vai toda... Eu até digo assim... Eu acho que a Eliane entrega a mais. Quando eu digo entrega muito... Mas eu até acho que eu entrego um pouco a mais, assim. Eu acho que eu tenho que diminuir um pouquinho. Quando eu digo entrega a mais, eu não digo nem questões materiais. Eu digo assim, você é contratada para até um determinado ponto e você vai muito... Eu quero salvar a empresa, às vezes não é assim, então, né? Tô isso aprendendo com isso. Entregar mais, né? Você querer ajudar aquela pessoa e fazer com que o resultado, porque eles têm tanta dificuldade de enxergar que já houve uma evolução muito grande na empresa, que você precisa ir mais longe para que eles consigam enxergar isso. Então, eu entendo o que porque por incrível que pareça, fazer assessoria contábil para a área médica é um desafio muito grande. Eu imagino. Eu recebo a mesma pergunta, às vezes do mesmo cliente, várias vezes ao longo do ano. É idêntica a dúvida. Eu já respondi. Eu digo para todos os colaboradores, nós temos que ter muita paciência. Porque esse profissional, o foco dele é outro. E a gente tem que entender isso, né? O médico às vezes está operando, está atendendo paciente. Não é atividade fim dele. E aquilo surge, brota na cabeça dele, ou ele recebe um documento que não entende, ele vai perguntar de novo. E a gente tem que ter paciência, né? E muita empatia para poder explicar novamente para ele aquela situação, o que tem que ter paciência. Porque se você não tiver, eu acho que você não pode atender médico, você tem que atender outro tipo de atividade econômica. Porque assim como o médico tem paciente, né, o profissional da área de saúde, com o paciente, que isso faz parte, né, do histórico profissional dele, está lá a gente chama nos landmarks, né? Nós também temos que devolver para eles essa mesma paciência com a atividade que nós desempenhamos. E desempenhamos assim atividades que elas agregam não só para o médico profissional, a gente agrega para a sociedade. Porque nós desempenhamos papéis ajudando o profissional a pagar tributos corretamente, tributos esses que se transformam em renda para o ente público que investe em educação, que investe em saúde, que isso volta para a sociedade de alguma forma. Você, por exemplo, quando faz um trabalho bom numa clínica que ajuda a reduzir o custo, a despesa, esse profissional, esse médico, geralmente ele quer impulsionar mais. Então ele volta a contratar, ele aumenta o seu quadro de funcionários ou remunera melhor o funcionário que está lá. Então, esse tipo de pegada, a gente está sempre contando para as meninas que participam dos cursos. Olha como é importante
o seu trabalho de ajudar esse empregador, esse médico, a clínica, a melhorar o seu faturamento. Você atendendo bem o paciente já está fazendo um diferencial muito grande. Você cuidando com muito amor do seu equipamento, da sua mesa, do seu trabalho, das coisas da clínica, isso muda pra caramba. Então, quando você entrega mais, Liane, do que aquilo que você foi contratada para realmente fazer, você acaba indo, assim, fazendo um trabalho até social, porque você acaba indiretamente provocando com que outros números da clínica melhorem. Contratação, redução de custo, né? A melhora da vida do próprio médico, porque sobra mais no bolso dele também. Isso. E outra coisa, o estresse é menor, porque menos problema ele vai ter quando ele tem esse tipo de assessoria. Com certeza, isso é importante. E outra coisa que eu falo é você dá bonificação muito para os colaboradores. Então, a médica, e em função do resultado. E eu digo que é um PIN que eu faço, é um plano de incentivo mensal, que seria a bonificação para eles darem de acordo com a tarefa. Então, você tem, assim, numa bonificação de alguém, de um colaborador, 5 itens. Cada fatia, se ele conseguiu atingir aquela meta, ele vai ganhando as fatias. Se não, não. Isso é uma maneira de você ter reunião com o teu colaborador e dar feedback. Então, implementar isso na clínica ou então em qualquer local é muito importante e você valoriza e faz com que você tenha aquela reunião sempre constante e saiba o que está acontecendo. E os funcionários ficam esperando por isso. Aí ficam perguntando, aí falam, não, mas nesse dia eu não fiz isso, aquilo. Aí a gente começa a falar, lembra disso daqui, você deixou de me entregar esse relatório, você não fez aquilo. Aí a pessoa no mês seguinte vem perfeita, vai lembrar que não pode esquecer. Exatamente. Isso também ajuda muito. A gente tem sempre falado que o feedback tem que ser mais constante. Muito. E que nem que sejam reuniões aí diárias, semanais, mas tem que acontecer. Se for diária, 10, 15 minutos, conversando com todo o time, com a equipe, passando para eles a mensagem que a gente realmente, o que a gente espera. É claro, elogiando sempre em conjunto e se tiver que fazer uma crítica em separado. Com certeza. O problema é que, às vezes, a gente acaba não conseguindo atingir esse objetivo, né? É um dia corrido e tal, mas a gente tem que reconhecer que a gente errou e tentar melhorar no mês seguinte, no dia seguinte, porque isso é uma coisa chamada integridade. Integridade, principalmente, é uma palavra que eu tenho usado bastante, a integridade com você. Você não pode mentir para você. Se você não mente para você, se você não... Quando eu digo mentir, não é no sentido pejorativo. Você se comprometeu em fazer uma coisa por você e você não faz. Você vai acabar reproduzindo isso também no seu cliente, nas suas tarefas do dia. Então, você tem que ter integridade. Você tem que se esforçar. Se você se comprometeu, você tem que ser íntegro até o final e conseguir concluir aquilo que foi prometido. Não importa o sacrifício que você vai fazer. Então, eu entendo dessa forma. E quando a gente consegue transmitir integridade para a nossa equipe de profissionais, o resultado começa a mudar. E eles começam a assimilar tanto isso que eles começam a reproduzir para os colegas em volta. É uma onda muito boa que traz resultado para todo mundo. Muito bom. Eu queria perguntar uma coisa, Liane. Diga. Você falou de todas as suas especializações, né? Na área que você atua, né? E a gente ali nos bastidores, antes da gente começar, você falou um pouco do que você está fazendo agora. Né? Então, o que eu quero te perguntar, quais são os seus objetivos para o futuro? O que a Liane, o grupo Liane Mitchells, vai fazer daqui para frente? Quais são as novidades? Não, as novidades que a gente tem, eu gosto de estar muito próxima do cliente, né? E dar essa oportunidade de estar melhorando ainda mais com os colaboradores, você organizando. Eu tenho um sonho ainda, que eu ainda não falei para ninguém, eu tenho um sonho de... O treinamento que você tem para o colaborador, eu tinha uma vontade de fazer um coach com cada um, e cada um entendesse que eles sentissem valorizados. Então, ele tivesse uma boa autoestima. Porque o que eu vejo em várias clínicas é que as pessoas falam alguma coisa, aí o funcionário tem uma baixa autoestima, ele sai logo. E se ele tiver uma boa autoestima, ele vai colaborar muito com a clínica, porque ele vai reconhecer o valor dele e ele vai trabalhar para isso. Então, esse tipo de coisa, estou pensando na parte neurolinguística, disso, daquilo, eu tenho essa vontade de fazer isso. Então, é um dos sonhos que eu tenho, porque eu acho que isso ajuda a parte social. Claro. Com certeza. Né? E ajuda a médica, então vai ficar muito feliz, porque aquela pessoa se posicionando, sabe, você vê o valor do outro, porque muitas vezes esse mercado ainda chama assim, como se fosse patroa e empregado, não existe mais isso, né? Então você vê o funcionário
como ele é um colaborador e tudo mais. E se ele se posiciona, ele dá ganho para a clínica e vai ser muito mais produtivo. Ah, com certeza. É um ganha-ganha, né? Então eu tenho esse lado, essa vontade. Ele passa a se sentir, né? Não é fazer parte, é se sentir parte. Do time. Fazer parte é uma coisa, se sentir parte, eu acho que é diferente. Às vezes você simplesmente, eu faço parte do time, mas não me sinto. Eu faço parte, mas não me sinto parte. Então, esse sentimento de fazer parte, de ser uma pessoa importante naquele processo ali, é um diferencial muito grande. A gente tem trabalhado muito isso, inclusive. Com os nossos profissionais, porque você às vezes tem pessoas de idade diferente. Você tem a menina que está ali com 22, 23 anos de idade, você tem lá a sua colaboradora que está com 40, 50 anos, às vezes você tem esse grupo de gerações diferentes no seu time, ali no time do cliente. Como que sabe, conseguir harmonizar isso, equilibrar e conseguir passar para ambas as pessoas que têm origens, que têm conhecimentos diferentes, pegadas diferentes, para que elas consigam produzir aquilo que você quer, né? Atingir o objetivo. Como é que traz elas? Realmente, muitas vezes, tem que se fazer um trabalho individual com cada uma e tudo mais, para que você consiga realmente entender as dores dessa pessoa também e trazer ela para o seu time. E complementando, a gente está desenvolvendo um software lá que diz o seguinte, que as pessoas vão poder me contratar por horas. Então, assim, eu vou lá por uma hora, alguém tem uma dor, eu vou lá e conversa e fala. Então, é como se eu fosse a própria diretora administrativa financeira por uma hora do teu dia. Então, eu não preciso estar reestruturando tudo. Então, esse é um outro negócio que a gente está colocando dentro do grupo Liane Michels. Que aí eles querem a minha persona, como se fosse um acompanhamento Gold. Então, essa minha persona, no sentido de eu ficar algum tempo como essa diretora, ajudando a eles no que está acontecendo. Muito bacana esse novo projeto aí de humanização, né? A gente tem sentido muito falta, eu não sei a sua percepção, mas a minha como diretora aqui do grupo, né? Eu lido muito na parte de RH, né? E eu senti que depois da pandemia as pessoas estão sentindo muita falta do tratamento humano. Então, a gente tem trabalhado aqui na empresa com os nossos colaboradores, né? A parte humana, e trabalhado com eles que atender o funcionário do nosso cliente, atender o nosso cliente com mais humanização. Por quê? Tudo agora é tecnológico, você fala com muitos robôs, né? Eu acho que esse vai ser o diferencial, você tá perto. Não Por é? isso que eu quero estar muito mais perto do meu cliente. Então, eu acho isso muito bacana, essa visão que você está tendo. Eu já sei que vai ser um sucesso. Ai, obrigada. Tudo que você faz é um sucesso, obrigada, querida. Com você junto, tá ótimo também. Liane, a Dani vai ter que nos deixar um pouquinho, porque ela tem uma reunião. Tá. Como o nosso podcast aqui é gravado, depois os meninos dão um cortezinho lá e acertam esse pedaço. E nós vamos dar sequência aqui. Tá ótimo. Tinha uma reunião, né, Dani? Eu tenho uma reunião muito importante agora com o cliente. A gente está trocando os sistemas da nossa empresa por um sistema com inteligência artificial, que tem toda uma estrutura baseada na LGPD, e o cliente chegou para eu poder explicar para ele e fazer toda essa parte que eu adoro fazer. Adoro mostrar os sistemas, conversar um pouco, escutar um pouco das dores dele, transformar tudo isso. Eu sempre digo assim, que eu gosto de pegar as dores e transformar em alegrias. Com certeza. Quando a gente ama o que a gente faz, né, é muito fácil. Às vezes o cliente me liga desesperado. Eu falo, calma, isso é tão fácil. Ele, que isso? Oxigena, né? Respira. E é fácil. E é fácil. Pra mim, pra gente E eu tento mostrar pra ele que como é gostoso o que eu faço. Entendeu? Essa parte de departamento pessoal, recursos humanos, ouvir o cliente, transformar a dor dele em alegria. Daqui a pouco ele me liga e fala assim, Daniela, você tinha toda a razão. É muito fácil. E aí eu fico super feliz. Que bom. Quero me despedir aqui de vocês que estiveram comigo no Instagram, tá? O Carlos vai continuar com a doutora Liane. E a gente se vê no próximo podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho da LTV, experiência do paciente, né? Me conta um pouco, né? Lifetime, Value, me conta como é que é isso. Como é calcular esse indicador? O Lifetime Value é você saber quanto tempo o teu cliente fica no teu negócio. Vai ser teu paciente. O que seria isso? Vamos imaginar que eu tenho uma cliente que ela foi 2 vezes no ano e o ticket médio dela, sei lá, foi 3.000. E ela foi, em 2 anos ela ficou na clínica. Então eu tenho que fazer uma conta
para saber quanto que é o lifetime value, quanto que valeu de ela ficar esse período. É a fidelização do teu cliente. Entendi. E esse indicador te ajuda a ver como é que está comportando cada cliente. Você começa a verificar os clientes que não estão sendo tão fidelizados, ou eles saíram, o que aconteceu, ou os novos entrantes. Esse valor é importante, mais ainda, a gente diz que esse indicador seria que, no mínimo, o lifetime value tem que ser 3 vezes o CAC, o custo de aquisição do cliente. Então, você tem um custo para você estar captando esse cliente, que o custo não é só o marketing que você faz, a mídia, é voltado para o brinde que você dá, para os mimos, tudo isso você leva como marketing, né? É verdade. E o treinamento, algumas coisas que você utiliza como marketing é uma verba de marketing. Então, você tem que ver que o lifetime value, para ele ser um indicador que seja positivo para a clínica, tem que ser 3 vezes mais o custo de aquisição do cliente. E como é que você acha que esse cliente que você tem pode melhorar, ou como você pode ajudar esse cliente a melhorar esse indicador? A gente tem, primeiro, que mensurar isso, tem que mapear e acompanhar, né? Uma das coisas que eu falo sempre é você verificar o que cada cliente fez do teu plano de tratamento, tá? E como você está fazendo a experiência dele dentro da clínica, como você está abordando ele. E depois que ele sai, você manda alguma mensagem de pós-venda, de saber como é que está o teu paciente, como é que não está, você faz alguma campanha para ele estar voltando para a clínica, você tem que estar próximo dele. Eu diria que, fundamentalmente, se todas as clínicas pudessem ter uma pessoa voltada só para o relacionamento com o cliente. A gente podia chamar de sucesso do cliente? Eu acho que é o sucesso. Eu diria que seria indicador de sucesso. Entendi. Seria o sucesso do cliente. É você olhar e saber tudo que acontece. Geralmente você tem um sistema que é um CRM, que você sabe tudo que o cliente faz lá. Mas se você ainda não tem, não comprou, você pode olhar ele dentro do teu sistema, você botar o que acontece com aquele cliente ou não, e você mapear e acompanhar. O que eu digo é o seguinte, você pode ter o melhor sistema do mundo. Se você não coloca os dados ali, você não vai ter resultado. E se você não acompanha, não adianta você ter o melhor sistema para uma pessoa acompanhar e você não estar junto. É verdade. Então, a gente tem que estar junto. Então, ao mesmo tempo que uma observação minha, né, que o mundo tem ficado cada vez mais tecnológico, paralelamente a isso eu sinto, pelo menos com quem eu me relaciono, a grande necessidade que as pessoas têm também de se relacionar. Muito. Não adianta você ter um sistema que faz esse tipo de acompanhamento se você não tem uma pessoa que, no mínimo, pegue o telefone e ligue para o paciente. Ô, seu Carlos, como é que o senhor está? Como foi o seu tratamento? Qual o seu feedback? Né? O que o senhor achou que foi bom? Alguma coisa não foi bem feito? Alguma dúvida, algum questionamento que eu possa lhe ajudar a esclarecer? Esse é todo o diferencial. Isso sim faz esse cliente voltar à sua clínica, porque você se preocupou. Isso foi sim um atendimento humanizado. Totalmente. Um humano falando com outro humano, né? Então, por mais que a gente use a ferramenta que nos dê lá algumas informações, alguns indicadores do próprio paciente, quando termina lá o procedimento para ele responder e tudo mais, você ligar para ele, você saber dele, escutar dele, é diferente. E aí você transforma essa ligação. Eu não sei se a gente chamaria, como é que chamaria, se pós-venda, ou se tivesse um outro nome, mas essa pessoa que vai ligar para esse paciente, preparada, claro, para poder esclarecer, tirar dúvidas e anotar aquilo que ele não gostou, para trazer ele de volta à clínica, para os esclarecimentos. Isso é um processo que não pode parar, né? É um círculo. E que se você apenas obtém ali os indicadores através do CRM, no meu ponto de vista, é insuficiente. Eu fico muito feliz quando eu termino um procedimento e depois o cliente, ou o médico, ou um representante do médico entra em contato comigo para saber se eu estou bem, se eu não estou, se eu preciso de mais alguma coisa, se alguma coisa não ficou bem esclarecida. É muito legal. E me convidando, caso tenha dúvida, para voltar à clínica para uma nova consulta, gratuitamente, já fazendo parte daquele processo, que é o retorno do paciente. É muito legal. E esse é um grande diferencial que faz a gente voltar para aquele atendimento. Pesquisas falam, né, o economista, o Philip Kotler, ele fala que a aquisição de um novo cliente custa 7 vezes mais do que você fidelizar um cliente que está junto com você. Então, eu acho que isso é muito verdadeiro.
você tá com esse cliente, você querer continuar com esse cliente e fidelizar e conseguir entender as necessidades, você consegue ter ele sempre. A contabilidade é assim. No meu caso, a gente faz projeto e sai. A contabilidade é corriqueira. Mas também tem um giro, não tem jeito, né? Porque às vezes o cliente acha que você não atendeu ele bem, ele não entende daquele assunto, né? E aí quando ele tem algo, por exemplo, a gente identifica aqui um problema sério quando a gente insiste para o cliente encaminhar documento. E ele não quer encaminhar, e é uma exigência do regulamento do imposto de renda que se faça a contabilidade dele com base no documento. Extrato bancário é um deles. É um documento seríssimo. E o banco encaminha para a Receita Federal do Brasil uma declaração chamada E-Financeira com toda a movimentação. E o contador não consegue encaminhar porque o médico não encaminhou isso aí. Mas o que acontece? Hoje aqui nós já utilizamos uma inteligência artificial que basta esse médico, esse empresário, criar uma senha no banco onde ele tem conta, que é uma senha apenas de acesso ao extrato. Então a gente entra lá, captura o extrato sem incomodar ele com aquele pedido. Inclusive o nosso sistema lê o extrato bancário e casa com aquela documentação contábil que ele mandou ao longo do mês ou que ele salvou na plataforma, né? Por que a gente usa uma plataforma hoje para guardar o documento? Que fica guardado em nuvem e atende à Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é bacana, protege o cliente. Nesse caso, ele não precisa contratar uma empresa para armazenar a documentação dele contábil. Nós já fazemos isso para ele. Fica excelente. E fica sempre os anos todos. Até porque no mínimo, hoje você para atender a fiscalização, você tem que ter no mínimo 5 anos de documentos guardados. E aí ele evita aquele montão de caixa de papel que não cabe no consultório, não cabe ele não sabe mais onde colocar. Aí sem querer joga fora. Aí ele cai numa fiscalização, não tem cópia, não tem salvo em PDF em lugar nenhum. Então, quando ele paga, hoje a gente encaminha pela plataforma o documento, ele faz o pagamento em PDF mesmo, ele devolve o documento pago. Acabou o processo. Antes não precisava mais imprimir, ele gasta tinta, ele tem que ter impressora, tem que usar o tempo da funcionária, que era para estar atendendo o paciente, para ajudando a fomentar a clínica, para cuidar do processo burocrático de papel, para fazer malote. Não precisa mais. Esse tempo, entende? Ele vai utilizar apenas pagando da conta e arrastando para o próprio sistema. Nós aqui é que capturamos o documento com o nosso sistema e fazemos a contabilização. Precisa mandar documento mais. Nós tínhamos na empresa aqui, Liane, 7 contínuos. Hoje nós temos um, que volta e meia fica aqui sem ter muita coisa para fazer. Por quê? A gente quase não troca mais documento com o cliente físico. E não pode. Aquilo que você falou de ter uma senha para o banco, eu vou te dizer, é muito importante. É fundamental. É fundamental. Porque o médico, às vezes, não sabe nem extrair o extrato, ele extrai em PDF. Isso é muito ruim para você. Você às vezes pode pegar, você precisa pegar em Excel ou em outro formato para te ajudar. Porque se você faz de uma maneira que você não pode mexer, é como se você tivesse que digitar aquilo tudo de novo. Na verdade, o extrato bancário é para a gente salvar o cliente de um problema futuro. Lógico. E ele não sabe disso. Salvar por quê? Porque a Receita Federal vai buscar ele, né, pelo fato de ele não ter registrado. Eu já recebi clientes aqui no escritório de chorar da minha sala igual uma criança com auto de infração acima de 1 milhão, porque em 5 anos não teve nenhuma contabilização do extrato bancário dele. E era o cirurgião, esse principalmente, que ele pagava a sua equipe toda com cheque transferido da conta da empresa. E ele nunca encaminhou para aquele contador um extrato bancário. E também nunca foi solicitado a ele, né? É aquilo que eu sempre digo, né? Você tem que estar com um escritório que cuida das suas coisas com muito empenho, com muita dedicação e que quer fazer diferente. A nossa alegria aqui é a mesma que você tem para prestar serviço, é fazer um trabalho diferente e agregar valor para ele. Nós estamos protegendo o cliente aqui sem ele saber que aquilo é uma proteção. Com certeza. Então, eu não tenho que pedir extrato bancário. Ele sabe que é rotina, mas ele espera alguém pedir. Ele pode todo mês chegar lá na plataforma e colocar o extrato lá. E outro problema que a gente vê, às vezes é uma clínica pequena. Tem um médico e uma recepcionista. O médico é que mexe na conta bancária. Ele esquece, ele não manda extrato, ele não tem tempo. Ele chega em casa cansado, ou vai cuidar da família, ou vai para uma outra atividade. Não manda o extrato. E vai ficando aquele buraco na contabilidade dele. Quer dizer, ele trabalha pra caramba para ganhar um pouquinho e pode perder esse dinheiro mais à frente em função de não ter esse cuidado. Então, quando ele faz uma senha de cada conta, não é de uma só, todas as contas da empresa, da pessoa física, não da empresa dele, e ele nos libera essa senha, nós entramos lá mensalmente e capturamos aquele extrato e fazemos a contabilidade dele com muita facilidade. A única coisa que ele tem que mandar pela plataforma é o documento pago. Paguei um documento, paguei um DARF, paguei um fornecedor. Ele tem que mandar por ali.
Então, o que a gente faz é para tentar ajudar o cliente. A gente está sempre criando alguma coisa, pensando em algo para ajudar o cliente. Esse podcast, essa sala, esse estúdio tem esse propósito, da gente estar batendo esse papo aqui e eles vão estar escutando essa conversa, obtendo esse conhecimento gratuitamente. Olha como isso é bacana. Muito. Eu acho que a pessoa tem que valorizar esse trabalho, né? Que você está aqui para demonstrar o teu conhecimento, passar para serem clínicas, pessoas, tudo melhor na vida, né? E eu concordo plenamente. Por isso você fala que eu entrego mais. Eu acho o seguinte, me dá satisfação, sabe? Eu acho que cada cliente é como se fosse a minha empresa. Né? Então, verdade, esse trabalho é importante, né? E isso você ajuda as pessoas a entenderem. É muito bom. O dinheiro é muito importante, sem ele a gente não vive, né? Mas você está feliz é muito mais. E muitas vezes a gente... Não tem preço, não isso tem é verdade. Preço, não tem, mas não você tem, precisa do dinheiro para sobreviver, Uma das né? coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo aqui, a gente bateu um papinho antes de começar o podcast, é demitir o cliente que não se adequa a orientação que você dá, né? Porque não é uma determinação nossa. A gente decidiu que ia ser daquele jeito. Não, não é. Isso é uma determinação legal. E não adianta reclamar do Brasil. Você vive aqui no Brasil, você trabalha aqui, você tem empresa aqui, você tem que se adequar. Você pode até reclamar, mas você vai ter que se adequar. Porque se você não se adequar, a punição fiscal vai ser muito grande. E aí, muitas vezes, pode até quebrar um negócio. Entende? Agora, se você estiver vivendo em outro país sobre outras leis, você vai subordinar as leis daquele país. Aqui você, infelizmente, tem que se subordinar. E a justiça toda hora muda alguma coisa. Como eu falei, extrato bancário ele tem que mandar, ele tem que fazer o pagamento e mandar o documento pago. Para eu distribuir o lucro dele, tem que ter a contabilidade encerrada com o extrato bancário. Se esse médico estiver devendo tributo federal, municipal, você sabe que ele não poderia fazer retirada? Não pode. Se ele fizer retirada, ele corre o risco de pagar de multa 50% do que ele retirou. Olha. Então ele tem que pagar o tributo. Ou parcelar. Ele tem que ter, aquele tributo tem que estar pago, ou parcelado. Tem que ter uma garantia para que ele possa fazer a retirada do dinheiro dele. Então, são detalhes que podem, assim, determinar o sucesso ou o insucesso de um negócio. Com certeza. E eu acho outra coisa, o cliente, que se você é dono de uma clínica, você tem que saber, não, eu quero só ser médica, não quero olhar isso. Então, não seja dono de clínica. Então, vá trabalhar para alguém. Isso. Se você é dono de clínica, você é um empreendedor, você é um empresário. Exato. Tá? Então, você tem que aprender as coisas que vão estar passando para você. Eu digo que um dos valores nosso, do grupo, é a humildade. Eu aprendo com o cliente, ele aprende comigo. Mas ele tem que saber que ele é o empresário, ele é o responsável. Ele não pode terceirizar isso. Ele pode terceirizar várias outras coisas, mas quem toma a última decisão e faz é ele. Sem é o dúvida. dono. Muitas vezes ele só quer estar trabalhando e não quer olhar. Então, não seja dono de clínica. Entendeu? Assim, é uma das coisas que eu já enfrentei alguns projetos assim, e a primeira coisa que eu falo é isso. Teve um cirurgião que quando eu fui fazer o trabalho para ele, eu lembro até hoje, que eu cheguei para ele e falei assim, aí ele começou, eu quero isso. Eu falei assim, olha, você é cirurgião, eu sei fazer isso, como é que a gente vai trabalhar? Você vai me ouvir? Porque se você quer do seu jeito, não me contrata. Não tem por que te chamar. Porque você vai botar dinheiro fora. Aí é o cliente que até hoje, ele chegou para mim, tudo que eu falei, eu faço um plano de ação, né, depois de mapeamento, ele falou, tudo que você falou, Liane, aconteceu. Ele até fez um depoimento pro grupo. Aí eu falei para ele, tá vendo? Que nem você, eu não entendo de cirurgia. Se você falar para mim que esse é o melhor, eu vou acreditar em você. Então é assim, por isso que você contrata bons profissionais, né? Essa questão da demissão do cliente, por que eu tenho feito isso quando ele não se enquadra mais naquele processo legal? Porque o contador tem uma coisa chamada fé pública. Com certeza. Se esse meu cliente insiste em fazer errado e eu assino os documentos como balanço, toda a documentação, inclusive com o meu certificado digital, eu respondo com o meu patrimônio pessoal e da minha família. Isso eu não vou fazer. Entende? Então, ou esse médico, cliente, ele vai seguir a orientação legal, nós vamos ajudar ele a reduzir carga tributária, mas fazendo certo, nós vamos seguir juntos. Se ele não fizer isso, eu encerro o contrato com ele e deixo ele procurar um contador que aceite esse tipo de coisa. Porque a gente não faz aqui, não tem necessidade de fazer. Nem ele tem necessidade de passar por isso. Com certeza. Entendeu? Porque o médico empresário, o profissional da área de saúde, porque tem empresários que são dentistas,
fisioterapeutas, psicólogos, né? Além dos médicos, né? E a gente tem aqui um mix aqui, o número maior são de clientes da área médica mesmo, e tem as outras especialidades, as outras formações, como essas que eu falei. Então, a maioria tem esse tipo de conduta, de achar que dá um jeitinho. É culpa também de muitos profissionais de assessoria contábil que aceitam esse tipo de coisa. Aqui eu não aceito, entende? Ou o cliente vai fazer o trabalho certo, nós vamos ajudar legalmente a reduzir a carga tributária dele, ou ele não vai ser cliente do nosso grupo. E é uma coisa que eu insisto nisso. Eu aprovo com você, eu concordo. Eu acho que eu ainda que vim de multinacional e tudo muito organizado, auditado, eu acho que tem que estar as coisas dentro da legislação. Entendi. Bom, Liana, a gente está aproximando aí do final do nosso podcast. Eu espero que esse seja um de muitos, que você possa aí participar de casos específicos, quiser trazer estudo de casos, a gente possa levar para os clientes, que eu acho que vai ser um diferencial bem legal. Inclusive, convidar clientes para dar o seu depoimento presencialmente. Eu queria que você desse algumas dicas. Eu não vou nem falar número, não. Acho que você vai ficar à vontade para dar quantas dicas você quiser, para que esses clientes possam pensar nessas dicas, que são dicas importantes para que ele possa alavancar o negócio dele. Ou pelo menos manter o negócio dele, a atividade econômica e tudo, num patamar que seja agradável para ele, né? A gente também falou sobre a questão do crescimento, né? Quais são as dores do crescimento? Bom, muitas vezes você cresce porque se você não crescer, você quebra, você cai, você sai do mercado. Às vezes você é obrigado a crescer. Sim. Senão já era. Alguém vai comer aquele espaço e acaba. Então você tem que avançar. Então eu acredito que essas dicas que você vai dar, inclusive, fazem parte de um processo, né, de alavancagem ou de crescimento, ou pelo menos de manutenção daquela empresa. O que eu acho que a gente tem que analisar? Quando eu chego nas clínicas, do conselho que eu dou, primeiro fazer o raio-x da clínica e verificar todas as variáveis, tá? Você começa o teu raio-x... Fazer uma anamnese mesmo, né? Anamnese. Eu começo pelo financeiro, porque o financeiro, você começa a olhar custo que está ligado à produção. Está muito alto? Eu estou comprando direito? Eu estou comprando com que prazo ou não? Então, você começa a ter uma ideia de tudo. Quanto é que está a taxa de cartão? Esse é um lado, né, do financeiro. Mas o médico que quer empreender, o conselho mais importante, a dica que eu dou, veja se você tem perfil para isso. Se você não tem perfil, não faça isso. Ou coloque uma pessoa da sua área que vá empreender com você e você diga que essa pessoa vai fazer toda a gerenciamento, a organização da clínica e você vai ser só médico. Isso é uma das coisas que eu vejo que é importante na área médica para ele saber. Porque aí ele não vai ter aquela parte, eu tenho que fazer isso. Porque a gente não faz tudo que a gente gosta o tempo inteiro. É óbvio que não. A gente faz assim, 80% a gente adora. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Então, a pessoa que é empresário, ela tem risco, tem que saber se eu vou investir, se eu vou mudar de um lugar para o outro, eu vou comprar uma máquina, isso não vai se pagar em 2, 3, 4 meses. Isso vai se pagar, às vezes, em 2, 3 anos. Você sabe que investimento em grandes empresas, eles falam no mínimo 5 anos. Então, isso tem que estar muito claro para você não ser angustiado com essas coisas. E escolher pessoas. Eu digo que as dicas principais é um tripé. Pessoas, processos e tecnologia. Então, a gente tem que ter os processos bem alinhados, as pessoas em cada lugar certo dentro dos processos e uma boa tecnologia para te ajudar. A tecnologia, ela tem que vir e você tem que entender e utilizar. Eu vejo que as pessoas utilizam 10% de todo o sistema. Isso, o que é? É mais fácil porque tem que sair de um caminho que fala, é melhor até investir em alguém que te ajude a parametrizar, a colocar tudo dentro do sistema. Verdade. Tá? E você saber controlar. Então, a dica é mais ou menos essa que eu acabei de falar, eu acho que seria fundamental, e verificar como é que você tem lucro ou não. Agora, as pessoas, quando você vai gastar em treinamento, não é gasto. Vamos pensar que isso é investimento. Retorna em produtividade. Então, isso é uma das coisas que eu acho que todo médico tem que pensar antes de abrir a sua própria clínica. Liane, às vezes, eu observo que a clínica, o médico contrata um sistema achando que o sistema sozinho vai resolver tudo. Não vai. O principal são as pessoas que vão utilizar aquela ferramenta, que vão fazer lá a configuração, a implementação. Ele precisa ter profissionais preparados para utilizar a ferramenta. Aí o conjunto está formado, né? E muitas vezes não é isso. Aí ele compra um sistema caro, paga caro e só usa a agenda.
Eu vejo Entendeu? muito isso. Por exemplo, o financeiro, às vezes não é fácil você ter um bom sistema financeiro, tá? Mas às vezes o médico não sabe interpretar o sistema porque ele desconhece essa função. Então, tem que pegar algum profissional que possa ajudar a parametrizar tudo. E eu acho que isso é um profissional que tem que estar na clínica. Se eu tiver um profissional bom na área de tecnologia na tua clínica, você alavanca muitas coisas. Então, assim, agora, você tem que ter o seguinte, a quantidade de pessoas que você tem que estar na clínica tem que ser de acordo com o teu faturamento, para você não ter muito problema no teu lucro. Então, você acompanha isso. Quando você crescer, você analisa. Agora, existe a dor do crescimento. Quero crescer ou não? Sim. Não adianta eu aumentar faturamento e baixar o lucro. Sem dúvida. Então, eu tenho que analisar. Olha, eu posso estar com faturamento e aumentar o meu lucro. Isso é uma opção que você tem que analisar. Para onde você quer ir? Aquilo que você falou, às vezes você quer crescer, que você precisa que o mercado vai estar tomando espaço. Outra vez você pode, não, eu quero ser isso, porque eu quero ter um trabalho diferenciado só para poucas pessoas, e você querer daquele jeito. Eu vejo clínicas que não querem ter outro médico, só querem ter uma médica lá. Porque não querem ter o trabalho operacional que eles sabem que vai existir. Eles vão ter que olhar, falar com você, vão ter que gerenciar o próprio gerente. É verdade. E aí eles não querem. É uma opção de vida. Certo, eu acho que a gente tem que juntar, o médico tem que equilibrar a vida com o lado profissional. É verdade, é verdade. A qualidade não só de o médico, vida, né? Todo mundo. A qualidade de vida faz toda a diferença nesse aspecto, né? Mas para você ter uma ideia, por exemplo, aqui é uma empresa de contabilidade. Eu tenho administradora aqui. Ótimo. Eu tenho profissionais da área de informática. Você imagina a clínica, né? Precisa ou não precisa? Quer dizer, o médico ele quer administrar, ele quer cuidar do financeiro, ele quer ser o cara da informática, ele quer ser o cara do marketing. Não existe uma coisa como essa. Existe, né, na verdade, né? Porque isso funciona por aí, mas até o momento de dar tudo errado, porque vai dar errado. Ele tem que se focar na medicina, ele tem que utilizar essa mão de obra, esses outros profissionais com esse tipo de conhecimento para agregar valor à empresa dele e fazer com que ela realmente venha alavancar. Ele sozinho não vai fazer isso. Não tem como. Bom, Liane, muito legal o nosso papo, né? Queria que você contasse um pouquinho mais sobre as suas especializações ainda, porque você falou no início da sua apresentação, mas falar um pouquinho mais, quais são os seus objetivos, os objetivos do Grupo Liane Michels. Falar um pouquinho, conta mais um pouco pra gente. O objetivo é eu poder multiplicar conhecimento nas clínicas, como eu falei, a gente ter um horário meu de que eu seja meio uma diretora financeira, tanto que a gente está desenvolvendo um software onde as pessoas podem começar a contratar por horas o serviço, tá? É como se fosse uma inteligência, você faz todo o trabalho da dor da clínica e ela chega lá e fala assim, ela mapeia e chega lá e fala assim, olha, eu não sei fazer isso. Aí ela contrata 1, 2 horas, porque o trabalho de cada um é trabalhar com hora, né? O nosso é serviço, então é trabalho de hora e você tem que poder ajudar o teu cliente com uma boa estratégia. Então você tem que ter um know-how, um bom aprendizado. Eu venho dessa parte de economia, como eu falei, eu venho de multinacionais, eu trabalhei na época sempre com homem, é um outro desafio que foi interessante para mim. Hoje eu estou no mercado, né, com os médicos, eu trabalho muito com mulher, né? Foi uma coisa diferente que eu acho ótimo, que eu tive que me aperfeiçoar nesse lado. Mas eu fiz MBA de Direito de Economia, eu fiz um MBA de Finanças e fiz de Gestão. Foram excelentes para mim. A minha vida, quando eu fui morar fora, estudei em Cambridge também, me deu uma boa bagagem. Eu já viajei 2 meses de mochila sozinha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, na Europa. E não tinha celular. E não tinha cartão de crédito. Era com travel check. Você botava dentro daqui da barriga um cinto. Sim, eu sei qual é. Então, era aquilo. Então, assim, logo que eu me formei, depois eu fui fazer isso. Então, foram os aprendizados que eu falava assim, eu tô sozinha aqui, eu tenho que saber me virar, né? E que desafio legal esse. Foi muito bom, eu acho que é um excelente aprendizado de vida. E o que eu desejo é poder, cada vez mais, ajudar as pessoas no que elas podem desenvolver melhor, e elas fazerem a parte delas e eu ser uma mentora, no sentido de estar auxiliando e ter excelentes parceiros comigo. Então, a parte da contabilidade, planejamento tributário, que eu acho muito importante, é com você.
É aquilo que eu te falei, na minha proposta está lá, planejamento tributário com o auxílio do contador. Eu vou dizer para ele que existe. Pega o contador para te ajudar nisso. Então, isso é muito importante. E aí é o desafio e de poder fazer esse lado social. Então, o grupo, eu sinto assim, uma estrela maravilhosa e sinto também que eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, eu trabalhava muito. Eu tive uma época que eu fiquei em São Paulo, eu fiquei 3 semanas e a minha filha estava no Rio, ela era pequena. Eu lembro bem que eu virei noites, porque eu tinha que fechar em 5 dias 10 empresas, fechamento contábil de custo, para entregar para a matriz. Então não dava para vir para o Rio, nada. Eu fiquei trabalhando sábado, domingo, e aí eu vou lhe dizer, foi muito bom para mim, foi ótimo, mas hoje eu acho que a qualidade de vida é importante. E é importante até para você ter outras ideias e poder ajudar o teu cliente. Porque assim você está descansado e você tem uma parte... Os jovens hoje pensam muito dessa maneira. Eu acho que nem tanto, nem tão pouco. Tudo é equilíbrio. Então, verdade, eu estou tentando me aperfeiçoar nesse equilíbrio. Todo dia, na verdade, viver já é um desafio, né? Exatamente. Aprender, amadurecer, os propósitos mudam, né? Exatamente. Então, essa coisa, eu também sinto essa dor que você, de desafio. Eu trabalhei em várias empresas que muitas vezes eu dormia dentro da empresa para conseguir atingir o trabalho. Mas eu percebo que algumas coisas podia ter sido diferente. Eu senti falta de alguns filhos não ter visto a criação, o crescimento com tanta intensidade como no fundo eu gostaria. Então, meu filho caçula foi o que eu acompanhei mais, está com 18 anos, está se preparando porque ele quer fazer medicina e tudo mais, se preparando em curso preparatório e tudo mais, e eu achava que ele ia ser meu filho da velhice. Na verdade não é, está com 18 anos de idade, eu estou em plena atividade aqui e não sei mais o que fazer. Eu estou esperando vir uns netinhos aí para poder a gente se distrair um pouquinho mais e criar novas motivações e tudo mais. Eu espero ter netinha também daqui a pouco. Minha filha casou, eu quero só ver o que vai acontecer. Mas a minha filha falou uma coisa, quando eu morei fora, ela disse o seguinte, a gente dá muita qualidade quando a gente tem pouco tempo. Isso. Então eu lembro que eu joguei futebol com ela, todo mundo queria conhecer a mãe da Carol. Porque quando eu estava com ela, eu estava 100% com ela. Então, assim, eu acho que não é só o tempo, é a qualidade. Mas eu sempre disse muito isso também, né? Que não é a quantidade do tempo que faz a diferença, é a qualidade, né? Sempre falei isso para os meninos, né? Mas às vezes eles me cobravam um pouco mais. Pai, eu quero um pouco mais. É normal. Aí às vezes eu vinha trabalhar nos finais de semana e tudo mais, estudar, fazendo MBA também. E eles diziam, pô, você vai estudar hoje? Eu ficava pensando, falei, gente do céu, né? Aí eu tinha que ter motivação. E eu inverti um pouquinho aquilo, né? Aquela coisa da inteligência reversa e tal. Falei, não, mas eu vou estudar por causa do meu filho mesmo, né? Então, isso me motivava pra caramba. Isso mesmo. Liane, conversa maravilhosa. Demorou, mas aconteceu. Exatamente. Eu espero que a gente tenha essa oportunidade outras vezes. Pensa nos temas que você queira vir discutir aqui para a gente levar para esse público que necessita de tanta informação, né? E eles não sabem. A partir desse ponto que a gente está aqui, o que é legal mesmo, que a gente consegue ampliar esse conhecimento, né? Nós vamos começar a colocar, né? Vai chegar na cabecinha dessas pessoas, vai brotar informações. Não só aqueles que já são nossos clientes, como aqueles que não são ainda. E que vão receber multiplicar esse material. É muito legal. Então, desenvolvemos um trabalho incrível aqui, hoje. Porque pode não parecer, de repente, para a gente que vive disso, nós queríamos ter falado mais, esquecer aquele assunto. Mas não, quem escutou e vai escutar o que a gente está falando, já vai enriquecer muito os seus conhecimentos para a tomada de decisão. Entende? Então, depois eu gostaria que você nos passasse também todos os contatos, Sim. links, telefones, tudo para que a gente possa divulgar agora, junto com os cortes e também junto com o próprio podcast que vai estar no YouTube e também vai para o Instagram. Vou te encaminhar tudo isso, vai ser super legal. E eu espero que você venha aqui, né,
para um programa no Liane Pode ou Não Pode. Isso mesmo, eu com certeza. Obrigada, esse vai ser adorei a sensacional. gente discutindo aqui, conversando sobre isso, foi muito bom. Cara, que legal, Tá muito aqui obrigado. com você e com a Daniele e estou muito orgulhosa, assim, feliz do clima que está aqui, de vocês estarem fazendo coisas diferentes e super empreendedor, né? Eu acho que você é um visionário. Parabéns. Eu durmo pouco, né? Minha mente é inquieta, então eu fico pensando o tempo inteiro numa coisa diferente que eu possa fazer para ajudar as pessoas. Então isso vai acontecendo de forma assim muito natural. E eu gosto de mudar as coisas de lugar, você sabe? Eu mudo. Volta e meia me dá um insight, eu saio mudando tudo de lugar, até que na empresa. Mesas, pessoas e tudo. Porque eu acho que a energia dá uma girada e algo diferente acontece de bom. Então, volta e meia eu estou fazendo isso. E isso acaba me trazendo algumas ideias para que eu possa aí colocar à disposição da sociedade, dos clientes que a gente atende, convidar essas pessoas precisam vir aqui contar um pouco da sua história. Com certeza. Quantas pessoas adorariam escutar, né, as histórias, por exemplo, da área médica, falar de determinadas especialidades, falar de cirurgia plástica, de dermatologia, de oftalmologia, coração, benefícios para a saúde, né? São coisas importantes. E a nossa área, parte contábil, fiscal e tributária, gestão de clínica, toda a coordenação, orientação que você dá. Olha quanta coisa incrível, gratuita, né, que a gente oferece para esse público. Então isso é que me motiva aqui, que traz felicidade também, e a gente vê essas coisas assim se materializando, né? Isso é bacana pra caramba, não tem preço que pague, eu fico feliz demais de poder levar para esse público, levar para você, para todo mundo que tem interesse naquilo que a gente faz aqui, todas essas informações. E numa linguagem assim mais simples. Com certeza. A gente não precisa ser prolixo, não. Rebuscar, dificultar, né? Aquela coisa da vaidade. O simples, né? O menos é mais, né? Eu acho que o simples é elegante. É verdade. O simples é elegante, o menos é mais, eu acho que é por aí. Entende? Acho que nós estamos vivendo uma nova fase no mundo, na sociedade, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa e ajudar as pessoas um pouco mais levando esse tipo de informação. E se vier um cliente nos procurar aqui em função de tudo que a gente falou aqui hoje, eu vou ficar muito feliz, tenho certeza que você vai ficar muito feliz também, porque significa que resultado do que a gente conversou, daquilo que a gente agregou para esses clientes, daquilo da entrega, é o diferencial realmente que a gente tem para disponibilizar para esse público que com certeza vai estar muito interessado no que a gente está falando aqui. Obrigada, Carlos, foi um prazer. Aliane, muito obrigado também, tá? Tá bom. E espero te encontrar de volta aqui. Com certeza. Prepara o material lá, tá? Com certeza. No Liane, pode ou não pode? Pode deixar. Liane, obrigado, pode Liane. ou não pode? Obrigada. Um beijo para todos. Beijo para todos.